Muito boa noite a todos. Estamos aí para a segunda aula de banco de dados. Então nós vamos dar início nesse momento. Temos essa introdução aqui, que é normal aqui dos PowerPoints da escola. Tá? Então a nossa disciplina de banco de dados. Na aula anterior nós comentamos bastante sobre tipos de banco de dados, estudo de situação, aplicações de banco de dados. E chegamos a mostrar no terminal, como faz a conexão com o banco de dados no Linux usando o Debian 11. Mostramos também no browser, acessando o phpMyAdmin, que é um gerenciador de banco de dados. Comentamos aqui sobre essas duas apostilas, a de modelagem de banco de dados e a modelagem de banco de dados da Inadeciber. Essa segunda aqui ela é livre, tem o script, e essa aqui é dos cursos da Inadeciber. Tá? São dois arquivos de PDF, 200 páginas mais ou menos cada um. É um conteúdo muito rico, bem feito. Tá? Então vale a pena ter como material de consulta e também como uma leitura normal. Tá? Então, dando prosseguimento aqui à nossa segunda aula, nós temos aqui na aula de hoje falar sobre fundamento de modelagem de dados, normalização, que a gente comentou também, da necessidade de se dividir as tabelas no banco de dados, e falamos sobre o SQL, que é a linguagem de consulta. Chegamos a fazer alguns comandos para criar base de dados, usar um banco com use database, show database, mostramos algumas tabelas, fizemos uma prática. E, naturalmente, dando prosseguimento, nós vamos continuar com essa parte prática e seguindo algumas abordagens, algumas definições básicas. E a gente já inicia nesse slide aqui, no qual a gente compartilha aqui 6 tipos de profissionais que trabalham na área de dados. A gente tem o engenheiro de dados, o administrador, que é o mais conhecido, que é como DBA. Temos o cientista de dados, aquele cara que vai buscar informações dos dados com o objetivo de se concluir alguma coisa nova numa pesquisa. Então, a gente tem nessa área aqui muito pessoal da área de biomedicina, usando algumas bibliotecas específicas para estar manipulando dados. A gente vê muito com a parte de Python. O analista de dados por si só, o analista de Business Intelligence, o cara que vai analisar dados para tomar decisões relacionadas à parte financeira. E o desenvolvedor de banco de dados, naturalmente, aquele cara mais acadêmico, que vai estar fazendo pesquisas para desenvolver novos bancos de dados. Ali a gente mostrou também algumas principais empresas internacionais que utilizam. Aqui nessa tela a gente mostra aqui a situação que a gente vai usar como ambiente de treinamento, que nós temos um hospedeiro, você pode fazer na sua casa com o seu notebook. Seu notebook pode estar com o Debian ou pode estar com o Linux, não tem problema. E dentro você vai usar o VirtualBox e vai importar o appliance desse Debian 11 aqui, que nada mais é do que um Debian com um servidor web. Tá? Ele está com o LAMP completo, e lá na pasta var www a gente tem algumas aplicações. Aqui à esquerda tem o PUT, que a gente pode usar no Windows para se conectar nessa máquina virtual, se eu quiser acessar a interface dela. Se eu tiver com problema para copiar e colar, eu posso acessar via PUT, mas de certa forma eu posso usar o compartilhamento do VirtualBox, e nessa máquina eu vou conseguir acessar. É claro que nós temos aqui uma interface sem interface gráfica, nós estamos no terminal, então naturalmente a gente vai estar manipulando de certa forma. Então vamos lá agora. Vou dar uma acelerada. Aqui a gente mostra o VirtualBox, a máquina, aqui a interface web, naturalmente. Aqui a nossa pasta var www, a gente vai ter os nossos projetos aqui na raiz. Tá? Vamos lá. Aqui nesse momento eu estou mostrando que o Apache está rodando, eu dei um etc initd Apache 2 status. Acessei aqui pelo IP da minha máquina virtual, eu já consigo acessar o phpMyAdmin. Tá? O que mais? Aqui vocês podem ver, eu fiz a conexão aqui nessa tela de fundo preto, é a minha tela do Windows, eu acessei ela via PUT. Eu estou acessando essa máquina virtual pelo PUT, só para eu fazer um teste, ver como é que fica a visualização.
mas eu poderia estar mexendo aqui na própria máquina virtual, tá? É só mais uma opção. Aqui eu continuo visualizando a interface do PHP+admin na interface web do servidor, que está aqui na tela preta de fundo. E aqui a gente pode ver que eu já dei o MySQL-u root-p para conectar no banco de dados, digitei a senha e eu já estou aqui no terminal do MariaDB. A partir desse sinal de maior aqui, eu posso dar o comando show databases, ponto e vírgula, que eu vou ver todos os bancos de dados que eu consigo ver aqui na interface gráfica, eu vou ver aqui na linha de comando. Tá? Lembrando, show databases, ponto e vírgula. Para sair da MariaDB, exit, ponto e vírgula, para não ficar dando Ctrl+C e matando o processo. Tá? Aqui eu mostro o show databases, ele lista aqui no terminal. Tá? Então esse comando aqui eu vou ver os bancos de dados aqui. Entrando um pouco na parte de definição, nós temos aqui que a linguagem SQL é dividida em 4 agrupamentos. Tá? Isso aqui é mais acadêmico e também permite, quando nós criarmos um usuário, nós podemos permitir que um usuário vai ter essa atribuição DML ou DDL. Aí ele vai poder ter mais poder ou menos na base de dados. Tá? Então essas definições aqui ele tem em português. Ó. DML, o M é só lembrar de manipulação de dados. DDL, definição. O de controle e transação. Então a gente vai ver alguma coisa na prática sobre essas opções. Alguns acadêmicos chamam DQL, essa linguagem Data Query Language, que seria o select, tá? Possamos consultar o select, ó. Aqui a gente tem um exemplo, eu estou dando select, o ID, o nome, from cliente, da tabela cliente. Então esse comando select faz parte do DQL. Se eu atribuo o usuário que ele tem essa atribuição de DQL, ele vai conseguir fazer select no banco de dados. Então é uma forma de eu agrupar o que pode e o que não pode e fazer um controle melhor do acesso. Tá? Vamos seguir aqui, vai ser bem rápido também. O DML, como eu falei, manipulação, vai permitir nós fazermos inserção, atualização e exclusão. Então, atualização entende-se aqui como update, né? Comando central aqui. Então, é bem simples aqui o comando, insert into cliente, que é o nome da tabela. Quais os campos da tabela? O ID, o nome e os valores, 1 e José. Lembrando aqui, eu coloquei o 1 por quê? Porque o ID do cliente é 1. Se a tabela for primary key, eu não preciso colocar 1, eu coloco null, que a própria tabela, o próprio banco de dados vai incrementar o registro do ID. Tá? No update é a mesma coisa, o comando é um pouco diferente, a sintaxe, porque eu começo com update, cliente, set. Set é porque eu estou setando o campo da tabela nome com esse valor João. Só que em qual que eu vou colocar João? Só quando o ID for igual a 1, ou seja, só quando eu identificar aquele usuário. Tá? Então isso aqui é muito usado quando um usuário está editando informações do perfil dele mesmo. Tá? O delete from cliente, o id igual a 1, eu estou deletando o registro inteiro. Então se a tabela tivesse 10 campos, ID, nome, CPF, identidade, fosse tudo na mesma tabela, quando eu deletasse aqui, ele iria apagar tudo. Tá? Então vamos lá. Aqui agora também vou tentar ser mais rápido. O definição é porque eu posso criar, alterar e apagar uma tabela. Então a gente vê que aqui eu tenho um poder maior. Então o usuário que vai ter essa permissão, ele vai ter uma responsabilidade maior dentro do sistema. Então não é qualquer um que vai fazer parte dessa DDL. Tá? Passando aqui. Pessoal, a nota de aula também é um arquivo PDF que tem essas mesmas coisas aqui. O DCL Control Language, aqui a gente vai, vocês podem ver aqui, ele dá um exemplo muito tranquilo aqui, autoriza um usuário a executar uma determinada operação, que é o grant. Grant select on client to Carlos. Tá? Então eu estou dando permissão de consulta na tabela cliente para esse cara. Tá? Então, um exemplo muito importante disso aqui é quando a gente tem web services, né, que estão oferecendo serviços em uma base de dados em que o usuário que está tendo esse acesso, ele só consegue, por exemplo, consultar. Tá? E o revoke também, que eu estou cancelando, né, restringindo. Pessoal, está terminando aqui a parte teórica, tá, dessa parte. Então aqui tem um resumo, DTL Transaction Language, também a mesma coisa para eu controlar transações,
que vai me permitir fazer rollback ou commit. Existem casos específicos que eu vou usar isso, tá? Então aqui a gente tem uma abreviação aqui, né? Um resumo dos comandos e quais comandos cada um pode fazer, cada um do grupo. Então vamos lá. Então qual é a proposta, pessoal? A proposta é na oficina 1 a gente vai ter um caso de uma biblioteca. Vocês têm um arquivo biblioteca.sql que eu vou estar passando. E esse arquivo vocês irão criar essa base de dados, tá? Vão importar ela no phpMyAdmin. Olha aqui, ó. Vão criar um banco lá chamado biblioteca na interface gráfica. Vão importar, apontar para o computador de vocês e selecionar esse arquivo e mandar executar. E ele vai criar esse banco de dados na interface do phpMyAdmin. E lá a gente vai poder ver na estrutura do banco todas as tabelas que estão dentro desse arquivo. Tá? E aí a gente vai poder inserir dados na tela gráfica do phpMyAdmin para testes. Tá? Vamos poder visualizar dados na tela gráfica e também podemos visualizar o desenho das tabelas. O que é esse desenho? Vocês vão ver agora. Tá? Acompanhe comigo aqui. Então, o desenho seria isso aqui. Ó. Na interface do phpMyAdmin, nós temos aqui em cima a base de dados da biblioteca. Aqui no lado esquerdo, a DB Biblioteca é o banco com as suas tabelas. Cada projeto vai ter uma quantidade de tabela específica, tá ok? E aqui em desenho, a gente vê de uma forma visual como as tabelas estão relacionadas. Tem esse menu aqui central, que a gente pode fazer algumas opções de relacionamento. Tá? E é isso aí. Essa parte de visualizar o desenho é no menu aqui no canto direito, você clica e tem a opção visualizar desenho. Passado esse primeiro caso da biblioteca, a gente também vai fazer uma prática criando a base de dados chamada dbbiblioteca2. Vamos importar o arquivo biblioteca.sql e visualizar as tabelas com o comando show. Ou seja, nós vamos partir para o terminal. A mesma coisa que a gente faz na interface gráfica, vamos fazer no terminal e pesquisar na nota de aula o comando para importar. Como que eu faço no terminal para importar um banco de dados? Tá? Vai ficar como desafio. Aqui, um segundo caso, então a gente agora esquece a biblioteca e vamos trabalhar com outro projeto, tá? Então o projeto vai ser o banco de dados dbaluno, ele é um banco de dados .sql, aqui aluno.sql, tem várias tabelas, tem vários relacionamentos nessas tabelas, e a gente vai fazer o mesmo procedimento no phpMyAdmin, nós vamos importar, nós vamos inserir dados, visualizar o desenho lá no phpMyAdmin e ter essa segunda experiência na prática, tanto no phpMyAdmin. Não precisamos fazer nesse segundo caso, na parte do terminal, tá? Porque, na verdade, na prática, a gente vai estar sempre usando um gerenciador de interface gráfica, ok? Então, aqui a gente pode ver as tabelas. Aqui, nesse caso 2, aqui a gente vê o relacionamento das tabelas também. Interessante vocês verem aqui que no momento que a gente faz essa modelagem, onde ocorre a normalização, que a gente define que vai ter uma tabela cidade, que vai ter uma tabela estado, que a tabela aqui, a localização, aqui tem o bairro, tem o ID do estado e da cidade, esse é o processo de normalização. Nós não vamos deixar na tabela localização, por exemplo, da cidade, o nome da cidade. Aqui a gente grava o ID que vai vir da tabela cidade. A gente pega a descrição do estado com base no ID que está gravado. Por quê? Para que essa tabela localização não tenha muitos dados. Porque, por exemplo, uma cidade pode ter 20 caracteres. Então, toda hora que gravar a cidade de, por exemplo, de Pindamonhangaba aqui no banco, eu vou gastar muitos caracteres. Então, eu guardo o ID dele e assim o banco fica mais rápido. Então, esse processo ele é a normalização, que ela passa por várias fases. Quanto mais bem normalizado, a gente chama de primeira forma normal, segunda forma normal, terceira forma normal. Eu acho que vai até a quarta ou a quinta. E aí, quanto mais eu normalizo, mais tabelas eu crio, fica mais complexo, mas em termos de desempenho fica melhor. Tá? A gente tem os departamentos aqui, os projetos, a gente vê que tem a tabela empregado aqui. O empregado ele tem um departamento que está vinculado, uma função, o nome dele. E a gente sabe que um empregado tem a tabela empregado projeto, que tem o ID do projeto e do empregado. Ou seja, o mesmo empregado pode estar em projetos diferentes. Então, essa tabela permite esse relacionamento. Tá? Então, o foco aqui desse projeto é eu perceber isso, que o mesmo projeto, vocês podem estar achando estranho porque eu estou chamando de aluno, né?
porque é para o aluno esse exercício, mas poderia ser empregado.sql, não tem problema o nome do banco. Tá? A gente tem o ID da função dele aqui. Vocês podem ver o quê? Que o empregado ele só tem uma função. Ele só está... aqui só tem uma função para ele. Agora, empregado projeto, eu posso vincular o mesmo empregado em vários projetos, naturalmente. Tá? Tá acabando já. Então, esse aqui é um overview sobre a nossa prática. Basicamente era isso, assim, em termos de o que vai acontecer na aula. Estou deixando esse vídeo aqui para o pessoal se ambientar, tá? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Qualquer coisa, a gente vai estar junto e aí a gente vai se ajudando.